Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Antes mesmo do meu filho vir me contar que estava namorando, eu já senti que alguma coisa especial estava acontecendo com ele. Mãe conhece o filho, né? E fazia tempo que ele andava, sabe, meio alegre, de uma forma diferente, sabe? Ele sempre foi menino assim, bem disposto, mas, sabe, tinha uma coisa especial. Seu sorriso, né? Beatriz era o nome da menina, e quando a conheci, pude entender a razão da felicidade do meu filho. Além de bonita, uma menina doce, simpática. Olha, também fiquei muito feliz por eles, sabe? Quando conheci essa garota, eu percebi que ele estava feliz por uma boa justificativa. Ela vivia ali em casa, final de semana principalmente, e um dia ela me falou: Dona Inês, os meus pais me pediram para convidar vocês para almoçar lá em casa qualquer dia. Eles querem muito conhecer a família do meu namorado, né? Claro, Beatriz. A gente também quer conhecer o seu pessoal. É só a gente marcar, né? Resumindo, a mãe dela ficou de marcar um dia e nos avisar. E o almoço acabou acontecendo dali 2 semanas. Olha, fomos tão bem recebidos. Aliás, eu não esperava outra coisa, né? A Valéria, mãe da Beatriz, fez de tudo para deixar a gente à vontade. O Roberto, pai dela, também um homem muito simpático, muito agradável. Ele e o Paulo, meu marido, se deram bem. Olha, que tarde gostosa que a gente passou ali na casa deles. Depois foi a nossa vez de oferecer um almoço como retribuição. E como o namoro dos meninos vingou, as famílias acabaram se aproximando. Vez ou outra rolava um encontro, um churrasco, um almoço. Às vezes combinávamos até de passar o domingo num pesque-pague ou num parque. A melhor coisa que podia ter acontecido foi o Sérgio começar a namorar a Beatriz. Porque eu e o Paulo ganhamos novos amigos. Quer dizer, todo mundo ganhou, né? Eles fizeram questão, por exemplo, que fôssemos passar o Natal com eles. Fazia uns 10 meses que os dois estavam namorando. Quando um dia recebi uma mensagem no celular de ninguém menos que o Roberto, pai da Beatriz. Estranhei, nem sabia que ele tinha o meu número. A Valéria tinha, porque eu mesma tinha passado para ela, mas eu não imaginava que tivesse. Estranhei mais ainda, porque ele estava me convidando para almoçar, dizendo que precisava ter uma conversa comigo. Na verdade, a minha estranheza ficou por conta do fato de ele não querer me adiantar um assunto. Apenas falou que era algo importante e sério e que não dava para conversar por telefone. Acabamos nos encontrando num determinado lugar e de saída eu notei que ele estava diferente. Não sei se nervoso, não sei se preocupado, estava esquisito. Quando perguntei o assunto, o que de tão importante que ele tinha para falar comigo, ele pegou o celular, mexeu, sei lá, em algum aplicativo. Depois me passou o telefone. Dá só uma olhada nisso aqui, ó. Sem entender, peguei o celular na mão e quando bati os olhos na tela, fiquei sem saber o que pensar. Era um print de uma conversa de WhatsApp. Antes mesmo de eu ler e compreender o que estava se passando, ele completou. Eu, infelizmente, peguei essa conversa aqui no celular da Valéria. Olha, eu senti até um tremor no corpo. Porque era uma conversa entre a mulher dele e ninguém menos que o meu marido. E olha, mensagens estranhíssimas, suspeitas demais, na verdade, comprometedoras. Eu, sinceramente,
Não sabia que os dois andavam trocando mensagens. Aliás, nem que tinham o número um do outro. Até para não tirar uma conclusão precipitada, até porque estava tão confusa, nem tinha acabado de ler tudo ainda, ele jogou a bomba. Antes que eu compreendesse direito o que estava se passando. Os dois estão tendo um caso, Inês. O que a gente faz? Tendo um caso? Não, peraí. Você tem certeza? Meu Deus, você não leu? Leia as coisas que os... Olha, eu fiquei chocada. Eu fiquei fora do ar. Aquilo não fazia sentido. Apesar de, repito, serem mensagens, fui obrigado a reconhecer, suspeitas, estranhas. Os dois falando de um encontro que haviam tido alguns dias atrás. Meu Deus, mas se eles estavam tendo um caso, como que não tinha desconfiado de nada? Não percebi nada de suspeito. Já o Roberto me contou que já andava desconfiado há muito tempo, mas que agora, com a confirmação, ele achou que devia fazer alguma coisa. Faz tempo que ando desconfiado, viu? Mas eu tinha certeza que ele andava aprontando. Só não podia imaginar que o amante dela fosse justamente o Paulo, né? Olha, eu não tomei nenhuma atitude ainda por causa dos nossos filhos. Por isso achei melhor conversar com você antes. Para decidir, né? O que a gente vai fazer? Olha, eu fiquei fora de mim. Nervosa. Eu não conseguia nem raciocinar. Até porque, meu Deus, foi uma surpresa assim do tamanho do mundo. Pedi que ele mandasse aquelas fotos para mim. Eram vários prints e ele enviou. Eu simplesmente não consegui pensar em mais nada. Fiquei nervosa, sabe, ansiosa. Ele falou que tinha ficado sem chão quando descobriu tudo, mas que agora já estava mais controlado e no fim me fez aquela proposta. O que você acha da gente marcar de conversar? Nós 4 juntos. Conversar? Pensei comigo. Conversar, mas não mesmo. Não mesmo. Eu era esfregar aquelas mensagens na cara do meu marido. Que conversar? Conversar o quê? Ele ia ter de me explicar que palhaçada que era aquela. Não sei, mas apesar de sentir que ele estava esquisito, achei que o Roberto não estava agindo como quem tinha acabado de descobrir que estava sendo traído. Ele parecia calmo demais. De todo modo, eu teria assim uma conversa muito séria com o meu marido naquele dia mesmo. Achei melhor nem ligar para ele. Queria conversar olhando nos seus olhos, se é que ele ia ter coragem de me encarar. Cheguei em casa. Dali a pouco ele também chegou e agiu como se nada estivesse acontecendo. Acho que nem nos seus piores pesadelos ele imaginava que eu soubesse de algo. Assim que entrou, veio me dar um beijo e eu virei a cara. Ele me olhou sem entender, perguntou o que tinha acontecido e eu fui direta. Perguntei aquilo assim, mas na bucha. Você anda me traindo com a mãe da Beatriz, Paulo? Ele perdeu a cor. Quando eu fiz a pergunta, esse homem ficou pálido. Depois, deu um sorrisinho assim, meio amarelo, e tentou se fazer de desentendido. Que história é essa, Inês? Brincadeira sem graça. Olha, eu sabia que ele ia negar, mas eu seria capaz de apostar a minha mão direita que ele ia negar. Qual é o homem que confessa? Peguei o celular e lhe enviei os prints da conversa que o Roberto tinha mandado. E pedi então que ele me explicasse aquela palhaçada toda. Ele olhou o celular,
engoliu em seco, ficou em silêncio durante algum tempo. Depois perguntou num fio de voz quem tinha mandado aquilo. Não me interessa. E aí, você vai falar ou não? Tô esperando. Tivemos a pior das nossas brigas. Quase voei no pescoço desse homem de tão revoltada que fiquei. Porque mesmo com as mensagens, ele ainda continuou negando. Falou que devia ser montagem. E depois que o nosso filho chegou da rua, foi outro pé de guerra, porque o Roberto também já tinha conversado lá com a sem vergonha da esposa dele. Os dois tinham quebrado o pau. Aí a Beatriz ligou pro nosso filho para contar. Ou seja, quando chegou em casa, ele já estava sabendo de tudo. Não era o que eu queria, juro que não. Porque gostava do Paulo. Era meu marido. Mas eu não podia aceitar aquilo, calada. No fim, pedi que ele fosse embora de casa. Falei que se ele não saísse, era capaz de pegar tudo que era dele e botar fogo. O pior de tudo foi que, e nem poderia ser diferente, né? Esse episódio acabou respingando no namoro do Sérgio e da Beatriz. Porque os dois acabaram se desentendendo. O Paulo acabou saindo de casa porque viu que eu estava falando sério. Foi pedir ajuda lá pro irmão dele. E depois eu soube que o Roberto também tinha saído lá da casa dele. O que me deixou admirada foi ele ter conseguido manter o sangue frio por 2 dias, até ter aquela conversa comigo e depois com a esposa. Imagine, já fazia 2 dias que ele tinha encontrado aquelas mensagens. Eu soube de tudo na quarta-feira. Até que no sábado, ele, o Roberto, apareceu ali em casa para ver como eu estava. Naturalmente que ele também já devia saber que eu tinha colocado o Paulo para fora. Eu estava sozinha quando ele chegou. Meu filho tinha ido encontrar a Beatriz. Minha filha caçula estava na casa da avó. Enfim, apesar de eu estar ainda muito nervosa, abalada, ele, ao contrário, parecia bem tranquilo. E depois de um tempo de conversa, me surpreendeu falando aquilo. Inês, eu vou ser bem sincero com você, viu? Depois que eu pensei com mais calma em tudo isso que aconteceu aí, você sabe que eu acho que foi até bom? Pelo menos pra mim. Mas fazia tempo que eu e a Valéria, a gente não estava se entendendo. Como que você pode dizer uma coisa dessa, Roberto? Eles nos traíram. Não, eu sei. Mas tenta ver pelo lado bom. Não dizem que há males que vêm pro bem? Pois então, eu digo isso porque ainda bem que eu achei aquelas mensagens. Vai saber, né? Desde quando que eles estavam de casa? Você preferia continuar sendo enganado? Não. Claro que não, mas... Olha, a grande verdade é que eu não conseguia falar daquilo sem me sentir muito mal. E no fim acabei chorando na frente dele. E para tentar me consolar, ele se aproximou e me deu um abraço. Depois ainda falou: olha, se os nossos filhos continuarem juntos, Inês, se o relacionamento deles evoluir, sei lá, até para um casamento, a gente vai ter de aprender a lidar com isso, né? Porque, querendo ou não, vamos ter de continuar convivendo com aqueles dois. E tem outra coisa que você precisa saber. Quer dizer, nem sei se você sabe. Eles continuam se vendo. Sabia? Não pararam de se encontrar. Olha, foi duro ouvir aquilo. Resumindo, tempos depois, os dois assumiram publicamente que estavam juntos. Não era só um casinho. Resolveram ficar juntos. E
como o Sérgio e a Beatriz continuaram o namoro, eu tive de aprender a lidar com a situação. Como tinha falado o Roberto. Naturalmente que nunca permitiu uma reaproximação entre mim e aquela ordinária da mãe da minha nora. E quando o Paulo tinha o topete de aparecer ali em casa, eu o tratava do modo mais distante possível. Só conversava com ele o necessário. Volta e meia, o Roberto me ligava, mandava alguma mensagem. E, de certo modo, começamos a usar um ao outro como muleta. No bom sentido, claro, né? Porque um consolava o outro, já que estávamos praticamente na mesma situação. Os dois enganados, os dois traídos. Até que um dia saímos para comer uma pizza. E depois de ele me deixar em casa, aconteceu uma coisa que eu jamais poderia imaginar. Na hora da despedida, aconteceu um beijo. Naquelas alturas, já fazia quase 4 meses que estávamos os dois separados. Eu ainda não tinha conseguido superar, mas ele parecia que não estava mais nem aí para aquele episódio da traição. E nesse dia, assim do nada, quando fomos nos despedir com um beijo no rosto, ele veio direto na minha boca e, como eu andava carente, né? Me sentindo sozinha, fragilizada, acabei permitindo o beijo. Vai entender, né? Sabe, ainda muito nervosa, sobretudo estressada por tudo aquilo que tinha acontecido. Abalada mesmo, né? Mas aconteceu, de repente. E não é que eu gostei. O beijo dele mexeu comigo, juro. Apesar de achar o Roberto um homem distinto, bonito, eu nunca tinha olhado para ele com um interesse diferente. Nem quando ainda estava com o Paulo e nem depois que a gente se separou. Depois do beijo ele ficou me olhando, eu ainda meio assim, sem entender. E acabou ficando naquilo. Eu entrei. Mas sabe quando de repente você começa a rir sozinha? Desde que tinha descoberto a traição do meu marido, que eu não conseguia mais sorrir. Não achava graça em mais nada. E de que jeito, né? Mas sabe, aquele dia eu, pensando no que tinha acontecido, sei lá, achei graça. Não sei o que se passou comigo, mas me senti bem, leve, tanto que acabei sorrindo. E a verdade é que adormeci pensando naquele beijo. No dia seguinte, despertei com uma mensagem de bom dia, ele querendo saber se eu tinha dormido bem. Falei que sim. E ele respondeu: puxa, que bom. Já eu não consegui pregar o olho, sabia? Fiquei pensando o tempo todo naquele beijo. Escuta, posso te ver de novo depois do serviço? Podemos marcar? Resumindo, ele deu uma passada na minha casa à noite. Eu, inclusive, preparei alguma coisa pra gente comer. E no fim, adivinha? Acabamos passando a noite toda juntos. Não era para ter acontecido. Foi uma coisa meio sem lógica, inclusive. Mas como a minha filha estava dormindo na casa da minha mãe direto, e como meu filho também costumava dormir lá com a Beatriz na casa dela, achei que não era nada demais se o Roberto passasse a noite ali comigo. E quer saber? Foi gostoso. Juro, não ficamos juntos só por vingança. Mas a verdade é que aos poucos começamos a descobrir que a companhia de um fazia bem para o outro. E que estávamos começando a sentir alguma coisa. Mesmo que fosse só atração, carência afetiva, sei lá. No meu caso, sabe, ainda mais, porque eu andava tão mal. Foi uma decepção tão grande, saber que meu marido estava me traindo. Era uma coisa que jamais tinha me passado pela cabeça, essa possibilidade.
Com o tempo, achei melhor conversar com meu filho e contar o que estava acontecendo entre mim e o seu sogro. Antes que ele descobrisse de outro jeito e ficasse a emenda pior que o soneto, né? Preferi que ele soubesse pela minha boca. O Sérgio só ouviu, não falou nada. E quando perguntei se tinha algum problema, se ele achava ruim, ele falou aquilo: olha, mãe, não vou dizer que não é estranho. Primeiro o pai e a mãe da Beatriz, agora a senhora e o pai dela. Quer dizer, esquisito, né? Mas, enfim, quem sou eu para dizer alguma coisa? Vocês são adultos, né? Sabem o que fazem. Da minha parte, tudo bem. Olha, foi muito bom saber que ele aceitava. E de uma forma até bem natural, de um jeito que eu não... Juro que eu não pensei que fosse acontecer. Se bem que ele também não tinha se oposto ao relacionamento do Paulo com a Valéria, por que iria se intrometer no meu com o Roberto? E o fato é que nós dois também passamos a ficar juntos direto. Acho que não preciso falar. Tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que os nossos parentes, tanto da minha quanto da família dele, acharam desse final. O que mais escutei foi crítica e censura. Engraçado, do Paulo não falaram tanto, talvez por ele ser homem, mas depois que souberam que eu e o pai da minha nora estávamos ficando juntos, começaram a criticar. Até hoje, não me reaproximei da Valéria. Mas quando ela e o Paulo souberam que a gente estava junto, eu e o Roberto, vieram querer criar caso. Sabe? Até nos acusar de também termos um caso antes mesmo da gente descobrir a tramóia dos dois. Sabe? Coisa mais sem sentido do mundo. O Paulo, inclusive, chegou a ir atrás do Roberto para bancar o valentão, o marido traído. Coisa mais fora da casinha que poderia ter acontecido. É para se ver o nível das pessoas, o caráter de cada uma. Nem no jantar de noivado do meu filho com a Beatriz, a gente se aproximou. Na verdade, acabou tendo 2 jantares. Um para o meu ex-marido e a mãe da Beatriz, outro para mim e para o Roberto. Não é a situação que eu imaginava, sabe? Mas o que eu posso fazer? Não tive culpa nenhuma de tudo aquilo que aconteceu. Nem eu, nem o Roberto. Eu sei que vai ser inevitável nos reencontrarmos, até porque é o casamento dos nossos filhos. Eu não digo que me apaixonei perdidamente pelo Roberto, mas ele me ajudou a reencontrar o equilíbrio. Ele me trouxe um pouco de paz, coisa que eu não tinha, principalmente naqueles últimos tempos. De maneira que, sabe, pode não ser a situação ideal, mas foi o jeito que a gente encontrou de voltar a se equilibrar. Pelo menos ele é meu companheiro, meu parceiro, me trata bem e me faz feliz. Me traz a paz que eu já não tinha há bastante tempo. Sabe, eu acho que o mais importante é isso. Porque quando estamos juntos, eu esqueço do mundo lá fora, das brigas, das discussões e, acima de tudo, aquilo que eu queria arrancar da minha cabeça para sempre. A lembrança de que fui traída, tratada daquele modo, pela pessoa que um dia, diante do padre, declarou que ia me amar, me proteger, até meu último suspiro.